De volta com o Educador Entrevista, eu converso aqui com o Luiz Gustavo de Aguiar, fisioterapeuta. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos telespectadores aí da cidade de Batatais. Agradeço pelo convite. Bom, fisioterapia domiciliar, né? Vamos falar um pouquinho a respeito, né? Primeiro, qual a diferença, não é, da rotina tradicional de atendimento para domiciliar? Bom, na fisioterapia a gente está acostumado com o ambiente clínico, né? O paciente se deslocar até a casa, até a clínica do fisioterapeuta. No atendimento domiciliar, a gente traz mais esse ambiente da clínica para a residência do paciente, né? Eu costumo brincar com meus pacientes, falar assim, onde você atende? Qual que é a sua clínica? A minha clínica é meu carro. Tudo que aquele paciente vai precisar naquela consulta fisioterapêutica, a gente traz, leva e personaliza de acordo com a necessidade do paciente. Perfeito. E antigamente a gente via isso, né? Era uma exceção o atendimento domiciliar para aqueles pacientes que não poderiam se deslocar para a clínica. Hoje, mesmo pacientes que poderiam se deslocar, preferem o atendimento em casa. Com certeza. Antigamente era como um extra, né? A fisioterapia antes, o fisioterapeuta atende na clínica, aí ele tem um serviço extra, né? Que seria ir atender. Hoje no Brasil a gente tem muitos fisioterapeutas que trabalham no caso igual eu, somente com o ambiente de domicílio. Onde que a gente traz os recursos, a gente faz esse atendimento. E por quê? Alguns pacientes eles preferem esse atendimento em casa. Alguns não têm como se locomover, né? Alguém não tem como ir para a clínica. Outros, por exemplo, pós-operatórios, que não tem restrições de movimentos, como prótese de quadril, você precisa desse atendimento domiciliar. Então, hoje é muito comum ter fisioterapeutas que trabalham mais com esse ambiente domiciliar. Perfeito. E é interessante, não é, a gente observar isso, né? Porque começa a, de fato, atender dentro de necessidades específicas, que antes você coloca, né? Tinham toda essa gama aí de exceções, né, para atendimento, mas também dando mais comodidade para o paciente, né? Porque se a gente for pensar, deslocamento de ida e volta, às vezes na condição do próprio paciente, o deslocamento acaba se perdendo algum item que foi conquistado com a fisioterapia, não é? Então, é interessante ter essa disponibilidade cada vez maior. De fato, hoje em dia a gente tem alguns parâmetros que a gente usa para avaliar pacientes, como que ele se encontra, como é que ele está, o que vai indicar ele fazer essa fisioterapia domiciliar. Alguns têm a indicação mesmo, né, de ser atendidos em casa. Porém, é como você disse, alguns pacientes eles precisam, eles necessitam, eles preferem o atendimento em casa. E na fisioterapia domiciliar a gente atende pacientes tanto ortopédicos, neurológicos, respiratórios, pós-operatórios, geriátricos. A gente consegue atender de tudo na residência do paciente. Uhum. Quando se faz esse contato, né, essa análise, esse perfil, como é que é feito isso, né? O paciente busca o fisioterapeuta, ele já tem indicação do médico para domiciliar, como é que é esse processo? Então, alguns pacientes, eles conhecem a gente por meio das redes sociais, no meu caso, por exemplo, ou a gente acaba atendendo alguns pacientes de alguns médicos conhecidos na cidade, que acabam indicando, assim, consequentemente, o seu trabalho, né? Com a qualidade que você vai trazendo para aquele paciente que você atendeu junto com ele, né? Então, eles conhecem, vão procurando e fazem um contato ou via rede social mesmo, ou WhatsApp, e aí eu vou perguntando, antes de passar valores, antes de passar como que vai ser o tempo de tratamento, a gente precisa da avaliação. A gente vai conhecendo um pouquinho sobre o paciente ali, primeiro uma conversa no celular mesmo, a gente vai conhecendo, depois a gente faz o agendamento para marcar uma avaliação funcional para determinar o que a gente precisa realmente fazer com esse paciente. E depois estudar em cima do que essa avaliação funcional vai trazer para a gente. Aproveitando aqui, a Roberta perguntando a respeito, né, de perfil de avaliação do paciente, né, que a gente falava no bloco passado, não é? O que te baliza mais, né? O contato direto, a indicação médica, como é que é esse conjunto de avaliação? Não, sem dúvida. A gente precisa conhecer o paciente e ver ele ali na hora como ele está, né? A gente vai ter o diagnóstico clínico que vem do médico, né? Por exemplo, uma osteoartrose de joelho, por exemplo. A gente, como fisioterapeuta, o que a gente vai fazer? A gente vai ver quais alterações que essa osteoartrose está causando nesse paciente, né?
é déficit de força muscular, é desequilíbrio, é diminuição da amplitude de movimento, né? Então, por mais que venha um diagnóstico clínico, a gente não trata o diagnóstico clínico, a gente trata a clínica, como a fisioterapeuta da UTI que eu tive aula, a Jaque, falava, a gente trata a clínica, como o paciente está. Ah, ele está com dor? Ah, ele está com edema? Como que ele está? A gente precisa disso que vai dar na ficha da avaliação para a gente saber o que realmente ele precisa, né? Uhum. E é interessante também essa aproximação pela questão específica. Por exemplo, às vezes você tem toda a indicação clínica ligada à questão ortopédica, né? Mas você chega lá, você observa outras condições. Por exemplo, olha, o paciente está em virtude do acamamento com escaras, então um movimento ou uma manipulação que seria necessária tem que ser feita de uma outra forma em função disso que, em tese, não constaria dos exames, por exemplo. Sim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um paciente ele chega com a prótese de quadril, né? A gente tem todos os tipos de estudos que mostram como você deve progredir, como você deve ser com esse paciente. Porém, ali você vai encontrar várias coisas. Eu costumo falar, você não está atendendo apenas uma prótese de quadril, você está atendendo um todo. Você atende um ser humano, um indivíduo. E esse indivíduo vai ter outros problemas crônicos, como às vezes pressão alta, problemas cardiovasculares, históricos de trombose. E também, por exemplo, alguns assuntos vêm da clínica mesmo, só que você tem que ver o que esse paciente está necessitando. Ah, ele tem escara, ele está com edema, ele está com inchaço. A gente tem que trabalhar conforme ele está, né? Porque o paciente, ele pode, ele está um dia desse jeito, amanhã já é outro paciente. Perfeito. Ana Lúcia também aqui, né, colocando a questão das condições do paciente, não é? E ela coloca justamente isso, né? Hoje se observa muito a questão de senilidade também, não é? E isso acaba desaguando também no atendimento domiciliar, não é? Como é que é também tratar essa questão, não é? Do idoso senil que muitas vezes, né, não vai reconhecer o fisioterapeuta, não é, que tem que ter uma outra condição também de trato além da prática do exercício aí de fisioterapia. Perfeito a observação dela. Hoje a gente tem dois aspectos que a gente fala que é o envelhecimento, o normal que seria a senescência. O que é a senescência? É o envelhecimento natural. Todos nós estamos no processo de envelhecimento. Meu sistema digestório não vai ser o mesmo para sempre. Igual, sempre a saúde vai conforme o tempo, lógico, a gente tem que ter boas práticas. Isso é senescência, você envelhecer com aquelas condições que é natural aparecer. Tá? Senilidade já é um envelhecimento com patologias, normalmente associado com um cognitivo. Pacientes com Alzheimer, AVC, algum outro tipo de delírio, esses pacientes você tem que realmente moldar o tratamento e flexibilizar esse tratamento para ele. É um paciente que às vezes vai esquecer de você, como ela disse aí, vai esquecer de você amanhã. Então você tem que saber trabalhar com esse paciente, moldar o tratamento de acordo com o que ele precisa, tá? E fazer algo que, tipo assim, agregue para ele algumas coisas que façam ele lembrar de você. Eu tenho um paciente de Alzheimer, que ele me lembra, o corintiano aí. Ele não lembra meu nome, porém ele sempre me lembra como corintiano. Entendeu? Perfeito. E porque de fato, não é? Também muitas vezes é um processo, e quando a gente fala de idosos, né, de convencimento na atividade. E eu tenho certeza que na linha de pacientes, não é, também tem essa rotina do convencimento, né? Muitos não gostam de fazer a fisioterapia. Isso não é só pacientes idosos, não, mas a maioria são idosos. O tratamento, para ele ser um tratamento bem eficaz, ele precisa da adesão do paciente, né? Esse paciente você precisa mostrar para esse paciente por que é necessária a fisioterapia nele, por que a gente está fazendo aquele trabalho nele, né? Muitos pacientes, já aconteceu, já até quando eu estava formando, não entendia, por que você está fazendo isso? Eu não quero. Mas às vezes aquele paciente estava com uma dor no ombro, por exemplo. A gente fazia ali as condutas fisioterapêuticas e de repente o paciente falava, nossa, não é que melhorou? Nesse momento vem esse convencimento que ela falou.
Alguns pacientes procuram você e ele quer, alguns familiares procuram para a mãe, para a avó, e às vezes pode ser um pouquinho mais difícil. Aí você tem que fazer esse processo de adesão do paciente, que ele vai refletir bem. Porém, lógico, cada caso é seu caso. Tem pacientes que, por mais que você às vezes insista e faça um trabalho de acordo, eles vão às vezes não ter cognitivo, a gente fala, para entender o que está sendo feito. Tá? E o Rogério colocando uma questão, né, que é a famosa dor, né? E normalmente quem começa um processo fisioterapêutico é porque tem, né? E a dificuldade de convencer o paciente que tem que enfrentar esse processo de dor com o exercício para aliviar isso, né? Que não fazer vai só piorar esse estado. É um desafio. A dor, o fisioterapeuta anda aqui, a dor anda aqui. Não existe, pessoal, tratamento sem um mínimo de dor. O que acontece? A gente tem que moldar para esse tratamento não exacerbar essa dor. Por exemplo, um entorse de tornozelo, uma torção no tornozelo. Rapaz, tá jogando bola, torceu o tornozelo, inchou, vai ter o processo inflamatório ali que vai causar dor, né? E a gente tem que já logo de imediato começar esse tratamento com esse paciente, né? Só que respeitando a dor dele. Quanto que essa dor é suportável, Gabriel, por exemplo? Quanto que dá para suportar? A gente tem que ter esse controle da dor, que a gente até coloca nos objetivos fisioterapêuticos, controle da dor para progredir para exterminar essa dor, mas a gente precisa sim trabalhar na linha tênue com a dor. Perfeito. E Elisa aqui, né, também parabenizando pelo trabalho, não é, e por falar justamente da questão da fisioterapia domiciliar e também tocando nesse ponto da dor, né, se tende a aliviar conforme se evolui aí o processo fisioterápico. Com certeza. Vamos pegar aqui um exemplo de um paciente com dor lombar, uma das principais causas de dor no mundo inteiro, né? Normalmente vai ter essa dor por quê? A gente precisa identificar por que está tendo essa dor. É fator ósseo, é fator muscular, é algum desequilíbrio de forças, o que está acontecendo? A dor ela vai estar reduzindo com o tempo, com um tratamento específico. É aquilo lá, eu posso ter 5 pacientes de dor lombar, cada um tem sua individualidade. Então a gente tem que trabalhar com a especificidade que ele precisa, esse paciente, e naturalmente essa dor vai reduzindo. É lógico, a gente tem alguns fatores que a dor é crônica. Por exemplo, pacientes às vezes que têm uma dor na coluna há 30 anos. Ele não vai ser um mês de fisioterapia, não vai ser 10 sessões, que a gente vê às vezes 10, 15 sessões que vai resolver. Tem que ser passado isso para o paciente que a dor existe, a gente precisa trabalhar com ela, naturalmente ela vai sumindo aos poucos. Perfeito. A Lúcia aqui também, né, parabenizando pelas ações e perguntando a respeito do passo a passo no processo aí, no sentido de o quanto a fisioterapia ajuda também na redução dos medicamentos para dor, não é? Na volta da independência do paciente. Um belo ponto aí tocado, independência, né? O quanto que vale, às vezes, você conseguir pegar um copo, beber água, o quanto que vale você levantar da sua cama. Às vezes as pessoas só dão valor para isso quando perde, né? Naturalmente, o paciente tem uma dor no joelho, ele vai estar tomando anti-inflamatório. Normalmente você vai avaliar o paciente e toma 2, 3 tipos de anti-inflamatório. E normalmente o passo a passo é o quê? A gente trabalhar primeiro na redução dessa dor, tá? Primeiro de tudo, tratar a dor, aliviar essa dor. Depois a gente vai progredindo para exercício, porque fisioterapia é exercícios, fortalecimento, a gente precisa ver a amplitude de movimento para ver como é que está, de acordo com o caso dele. E naturalmente esse paciente vai, hoje não precisei do remédio. Eu costumo falar muito para os pacientes, às vezes que está com uma dor no joelho, optar por termoterapia. O que é a termoterapia? É o calor ou a crioterapia, que é o gelo. Que eu prefiro 1000 vezes do que usar medicamento. Medicamento é bom? Lógico, é válido, gente. Não vai parar de tomar remédio assim sem o consentimento do seu médico. Porém, assim, essas condições assim, a gente consegue aliviar e muitos pacientes que eu já atendi não precisam mais de medicamentos. E Rogério,
colocando a questão, né, a gente falando aí das várias faixas etárias, né, no atendimento domiciliar, e você colocava, né, que normalmente tem uma quantidade maior de idosos, né? E ele coloca a respeito de fisioterapia ligada a crianças, né? Como é que funciona isso na questão domiciliar e se o ambiente de casa melhora ou ajuda, né, na confiança dessa criança ao fazer fisioterapia? Não, sim, eu já atendi alguns pacientes que são mais crianças mesmo, né, na faixa etária de abaixo de 8 anos. Eu diria que depende muito do tipo de paciente que é, tipo de criança que é. Se é uma criança mais hiperativa, se é uma criança mais tímida, isso depende, né? Eu já atendi um paciente recentemente de mão, só que ele tinha um declínio cognitivo, né, um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. E tipo assim, ele se distraía totalmente. O passarinho da gaiola cantava, o cachorro latia, ele distraía. Às vezes, um ambiente clínico para ele seria melhor. Porém, por exemplo, a gente conseguiu fazer o tratamento com ele tranquilamente. Porém, é aquilo lá, precisa ver a indicação desse paciente. Pacientes que têm um declínio cognitivo, às vezes que são mais novos, a gente tem que ver, porque a gente tem a PAI aqui que faz um brilhante trabalho, algumas clínicas particulares que também fazem um brilhante trabalho também. Então é necessário ver qual seria a indicação, conhecer esse paciente primeiro antes de denominar onde que é o melhor para ele. Perfeito. Porque também isso é interessante, né? Quando a gente pensa aí nessa rotina de atividades do paciente, no perfil do paciente, etc. Muitas vezes a gente vê aquela questão assim, né? Vai lá, faz fisioterapia na clínica, o fisioterapeuta passa inclusive algumas indicações. Olha, faz tal exercício em casa e tal. Muitos não fazem, né? E fica muito claro isso para o fisioterapeuta. Você conhecendo o ambiente doméstico, né, e fazendo em casa, você pode até dar uma indicação melhor desse exercício. Olha, não faça na cama, faça naquela cadeira que tem uma altura melhor. Isso ajuda na orientação da atividade doméstica. Sim, esse é um ponto muito positivo da fisioterapia domiciliar. Por exemplo, eu tenho um paciente que eu dei alta para ele de prótese de quadril. A gente fez um trabalho excelente com ele, está voltando às suas atividades normal. Sempre que eu vou dar alta para um paciente, eu mostro, o que você pode estar fazendo em casa. Eu até gravo, mando para ele no WhatsApp dele, falo, você vai fazer isso aqui. Às vezes você vai pedir um exercício, estica a perna para mim, faz tal exercício. Você coloca um objetivo para ele, faz o seguinte, tá vendo aquele degrau ali? Sobe e desce ele, não deixa de fazer tal exercício. Eu costumo dar alta para os pacientes e visitar eles a cada 1 mês, 2 meses, para ver como é que eles estão. Naturalmente, a gente vê pacientes que falam que estão fazendo, mas acabam não fazendo. E pacientes que realmente estão fazendo, que estão só progredindo após a alta fisioterapêutica. Então, por exemplo, o ambiente favorece muito, porque a sua casa pode ser feita como uma clínica tranquilamente. Tem que adaptar. Mas é aquilo lá, você tem que aderir ao tratamento, né? Perfeito. E de tirar vícios também, não é? Na ação individual aí de se fazer, não é? Porque o paciente vai fazer com o seu acompanhamento, né? Com o fisioterapeuta domiciliar. Então ele vai começar a observar questões de postura que às vezes ele não conseguia fazer essa transição da clínica para casa, né? Aquilo que eu falava, olha, fazendo uma cadeira vai deixar a coluna numa posição melhor. Então se consegue orientar de uma maneira mais assertiva. Sim, por exemplo, muitas vezes eu chego na casa dos pacientes e o pessoal fala, chegou, corrige a postura, hein? Agora é hora de você falar, se fez exercício ou não. Sempre tem essas questões assim, brincadeira à parte, mas sim, o paciente ele vê você e você orientando ele com eficácia, mostrando o porquê que ele está fazendo aquilo. Não é falar, faz isso aqui, por que eu estou fazendo isso? Então a gente deixa bem orientado para o paciente. Eu tenho um senhor que eu atendo de AVC, né? Ele não levantava da cama, não conseguia fazer as suas atividades, não conseguia fazer coisas independentemente. Hoje a gente ele consegue levantar com a força dele. Então, tipo assim, foi coisa que eu fui treinando com ele. Faz um pouquinho de força na perna antes de levantar, mesmo que a mãe dele, né, no caso, vai ajudar ele a levantar. Faz a força, não seja só puxado, faz a força. Então,
cada paciente a gente tem que moldar de acordo para ele, né? E como a gente disse, né? É um processo, é um passo a passo, não se evolui do dia para a noite. Não. Fisioterapia não é mágica, gente. Eu até brinco às vezes com os pacientes, eu falo, ó, não é que você sente uma dor, uma artrose, um desgaste de coluna há 10 anos, que vai ser 10 sessões de fisioterapia que vai resolver. Não é mágica. É comprometimento com o tratamento. Lógico, você tem que ir com um profissional que você confie, que está atualizado. Hoje é muito importante isso, Luciano. Profissionais têm que estar atualizados. Tem coisas de 5 anos atrás que não funciona mais, que já se mostrou, através da literatura, que está mais atualizado e são outros treinamentos. São outros tipos de exercícios, né? Então, a gente precisa ter esse controle. Muito bom. A Juliana também colocando essa questão, né, do atendimento domiciliar, que nós falávamos da adaptação do ambiente, e ela pergunta justamente isso, né, da observação do fisioterapeuta domiciliar no ambiente doméstico, até na orientação disso, né? Ela coloca, muitas vezes, idosos adoram tapetes em casa e acabam tropeçando, enfim, né? Se acaba também fazendo orientações nesse sentido de disposição e objetos mais corretos para se utilizar na residência. O ambiente doméstico é um excelente ambiente para o atendimento domiciliar. Porém, o ambiente doméstico você também pode se machucar, né? Você pode ter coisas que você esbarra ou tropeça e você acaba caindo. E no idoso isso é muito perigoso, né? A gente tem a taxa de mortalidade com idosos que fraturam o fêmur é assustadora. Fratura o fêmur parece que declina a pessoa mesmo, né? Eu já atendi um paciente, às vezes, foi quando eu estava formando. O paciente fraturou o fêmur aqui, a porção proximal aqui, simplesmente porque tropeçou no tapete e caiu de lado. Então, olha só. E eram aqueles tapetes bem grossos, sabe, de veludo. Depois eu fui na casa dele ver como é que era. E era, tipo assim, um ambiente totalmente assim, sujeito a acontecer aquilo. Então, você tem que fazer essas adaptações na sua casa, principalmente se você tem um idoso, né? Às vezes a gente que é mais pouco saudável, tem mais autonomia, mais controle, consegue desequilibrar e voltar. Mas e o idoso? Então, a gente tem que levantar esses pontos e adaptar o ambiente corretamente para tal pessoa. Exatamente, né? Deixa um ambiente mais seguro, também como você coloca aí, né? De uma maneira até mais produtivo para as atividades desse idoso, né? A gente fala em segurança, mas você também tem a questão da produtividade no sentido de, olha, tem a dificuldade aí de movimentação, e eu aproveito aqui, né, o que o Igor coloca, até na questão de se projetar casas, né? Hoje a gente vê uma preocupação maior, né, nesse sentido, porque as pessoas esquecem que vão envelhecer. Sim. Tá? A gente vai adaptando a casa conforme a idade depois, mas muitas vezes se gasta um dinheiro muito grande, né, ou não se consegue adaptar, sendo que se você faz no projeto inicial já isso, né, olha, vou deixar um espaço lá próximo ao vaso para depois instalar uma barra, né, tudo isso vai ajudar muito. Hoje a gente vê muito, eu vejo idosos às vezes reclamando para mim que eu vou atender, por que eu coloquei escada nessa casa? Por que eu não coloquei um elevador, brincando? Por que eu não fiz tal coisa? E realmente, às vezes, a gente não tem esse pensamento que um dia a gente vai chegar lá, né? A gente não vai ser novo para sempre, a gente não vai ter aquela disposição para sempre. Então, é legal adaptar a casa também para futuras condições, né? Lógico, ninguém espera um dia ficar dependente de alguém, mas ter autonomia, né? E é interessante, sim. Hoje eu vejo alguns pacientes que adaptaram totalmente a casa porque acabaram ficando cadeirantes, né? Era casa com degraus, fizeram rampa, colocaram barra no banheiro, então fizeram várias alterações. Então, assim, é interessante pensar dessa forma de você modificar a sua casa quando você for construir, ou se você já tem na sua casa, pensar num ambiente mais acessível, né? É lógico, não precisa sair modificando a casa totalmente logo de cara, mas seria interessante um ambiente mais seguro para curto, médio e longo prazo. Muito bom. E também aqui o Rafael, né, para
encerrar esse bloco aí, falar também dessa questão do ambiente, né, e dos espaços, você colocava aí a respeito, né, do seu carro ser a sua clínica, né, no sentido de levar toda a estrutura. E ele pergunta isso, né, também evoluiu nesse sentido, como a gente vê nas clínicas, né, que os equipamentos se modernizaram, que o que se usa na fisioterapia hoje está mais prático, né, que tipo de ferramentas e de equipamentos se utiliza hoje no atendimento domiciliar? Alguns pontos que vale ressaltar aqui, por exemplo, tem equipamentos que são simples, cones, pratos, equipamentos funcionais, que são usados de maneira adequada, com raciocínio clínico para aquele paciente, são excelentes. Mas hoje a gente tem equipamentos que evoluíram bastante. Antigamente a gente tinha, por exemplo, o TENS, né, que é um famoso choquinho, que algumas pessoas vão conhecer como choquinho. Ele era de ferro, alguns anos atrás, tipo assim, bem um modelinho mais arcaico mesmo. Hoje é tudo mais tecnológico, hoje é visor eletrônico, então, tipo assim, evoluiu bastante, né? Quando eu formei, eu tive a oportunidade de atender em Barretos, né? E, nossa, os equipamentos que eu trabalhei lá, eu até brincava, parecia que eu estava na NASA, parecia que eu estava em outro lugar. Então, tipo assim, sempre está evoluindo. Não é só na fisioterapia, equipamentos para diagnóstico, na medicina também, estão evoluindo sempre, né? Então, tem coisas que são um pouco mais simples, não diria antigas, mas um pouquinho mais simples, que usados de maneira correta são de baita benefício para o paciente. Mas assim como tem os equipamentos novos. E o fisioterapeuta não é só os equipamentos. As principais ferramentas do fisioterapeuta é o cérebro e as mãos. Beth, parabenizando aqui pelo trabalho e por falar aí tão bem de um tema tão importante e colocando, né, a gente falou muito da questão dos idosos, da questão, né, de pessoas com alguma ação aí pós-cirurgia, etc. E ela coloca uma coisa que a gente fala pouco, né, que é fisioterapia preventiva. Existe esse conceito? Como é que funciona isso, né, e como ter uma avaliação para não complicar mais a nossa saúde relacionada aí à questão física. Obrigado aí, Beth, obrigado pela parabenização. E é uma excelente pergunta, uma coisa que a maioria das pessoas às vezes não sabe, né? As pessoas associam muito fisioterapia com o quê? Eu estou com uma dor, eu vou procurar o fisioterapeuta. Eu estou com uma dor, eu vou procurar um médico para ir no fisioterapeuta. Está associado a fisioterapia muito a tratamento, né? Tratamento, as pessoas ligam porque eu estou com alguma coisa, eu estou com uma doença, eu preciso de fazer um tratamento fisioterapêutico, mas associam com a doença. Sim, a gente faz o trabalho preventivo de fisioterapia, né? Por exemplo, a pessoa, ela não... Eu tenho alguns exemplos, vários exemplos para citar aqui, mas eu vou citar alguns. Eu tenho um paciente meu que ele foi fazer uma caminhada de 300 quilômetros, acho que durante 5, 6 dias, acho que era isso. E esse paciente, ele decidiu da seguinte forma: eu vou começar a caminhar um mês e meio antes, para ir pegando ritmo. O que aconteceu? Ele começou, desenvolveu fascite plantar. Desenvolveu a famosa fascite plantar. Quando foi se avaliar ele, viu diversas alterações músculo-esqueléticas, né, do aparelho motor do nosso corpo, que colaboraram de fato para aquela fascite plantar. Ele não era apto para começar uma caminhada abrupta assim, logo de cara. Então, sim, existe fisioterapia preventiva, tá? Eu tenho um professor na minha especialização, ele é fisioterapeuta da seleção olímpica de triatlo. Ele está lá, faz 46 dias que ele chegou, foi com 46 dias antes das Olimpíadas, fazer o trabalho preventivo nos atletas de alta performance. Então, se a gente que às vezes faz um trabalho recreativo, joga uma bolinha de final de semana, por que a gente não faz isso? Né? Então, é importante sim, através de uma avaliação funcional, determinar se você está apto a jogar uma bola, a jogar um beach tênis, a jogar um vôlei, um basquete, porque através da avaliação funcional a gente vai conseguir corrigir as coisas que no futuro vão te dar problema. Então, a dor que você sente no tornozelo, você poderia ter evitado antes.
Perfeito. E é interessante isso, não é? Porque muitas vezes as pessoas não pensam, não é? Você colocou aí uma questão de atletas olímpicos, ou seja, atleta de alta performance, que se não se cuidar, não é? Tem a sua vida útil enquanto atleta reduzida, não é? Mas vamos pensar no cidadão comum aí, não é? Que às vezes se inscreve numa academia, faz sua avaliação médica, não é? Para ser liberado e não pensa na parte fisioterápica. Sim, normalmente o paciente, às vezes, a pessoa vai começar uma academia da vida que é muito bom, né? É muito bom você trazer essa prática de exercício físico para a sua vida, só que a pessoa tem algumas outras complicações que ela tem que resolver antes, né? Por exemplo, hoje a gente tem muitos encurtamentos musculares. Se você pegar uma população, aqui de Batatais mesmo, garanto que 70%, 80% tem bastantes encurtamentos musculares que podem implicar em lesões. Lembrando, você pode ter uma tensão aqui no trapézio superior, esse músculo aqui do ombro, que você vai, às vezes na academia, você vai colocar uma carga que ele não está apto a fazer com aquela carga, né? Não está apto a fazer o exercício. E isso pode levar a pontos gatilhos, que são tensões musculares aqui, podem, a longo prazo, evoluir para outras lesões um pouquinho mais complexas, como as tendinopatias, a famosa tendinite. Então, seria também interessante o paciente, antes de tudo, de fazer uma academia, de sair pegando carga, ele fazer uma avaliação funcional para ver como é que ele está. Né? E é importante isso, né? Porque justamente você vai tendo, quando a gente fala em degeneração, em qualquer ação assim, ela é gradativa, né? Ela não ocorre do dia para a noite, mas depois que se instala, tem todo um trabalho aí para amenizar, e muitas vezes é isso, né? Amenizar, você não consegue retroagir. Por exemplo, o pessoal comenta muito o desgaste, né? Que é a osteoartrose, né? Ela é um processo degenerativo crônico, ou seja, ela não tem cura. Você pode fazer prótese e tal, mas falando de fisioterapia, a gente vai trabalhar para retardar a evolução dessa condição de saúde. A gente não vai tratar o processo degenerativo em si, né? A gente vai tratar o que a gente pode ajudar a retardar essa evolução. Fortalecimento muscular, trabalho de amplitude de movimento, alongamento muscular, ver qual o grau da lesão, lógico, e ver o que a gente consegue trabalhar antes, porque é crônico. É que nem, por exemplo, uma gastrite crônica, é que nem pressão alta, é que nem diabetes. São coisas crônicas, já instaladas. Muito bom. Maria José, Zizinha aqui, ó, parabenizando pelo ótimo profissional, pela competência e pelo trabalho que vem realizando, né? Tá elogiando aí a sua competência. Muito obrigado, Zizinha. Deus abençoe. Minha paciente querida aí. Muito bom. Também é bacana quando a gente pensa aí nessa interação, exatamente essa questão, né? A interação domiciliar, ela vai um pouquinho além do consultório e acaba aproximando ainda mais o fisioterapeuta e o paciente. Sim, a gente, enquanto fisioterapeuta domiciliar, eu sou neto, eu sou sobrinho de várias pessoas aí na cidade. Mas, de fato, a gente está mais no convívio. É muito assim, íntimo você trazer uma pessoa para dentro da sua casa, né? Então, os pacientes acabam te vendo a mais como um fisioterapeuta. E é o que eu falo para eles. Eu não sou um simples fisioterapeuta, eu estou aqui para ser seu amigo, para te ajudar também. Eu vim aqui para te ajudar. O que eu posso te ajudar? Às vezes tem muitos pacientes que acabam desabafando com você, né? Falando coisas muito íntimas com você. E porque você passa essa confiança para a pessoa, né? Enquanto profissional de saúde, também como uma pessoa que está próxima. Então, sim, de fato, a gente tem essa aproximação com os pacientes, né? Ficando mais próximo. E como eu disse, eu sou neto, eu sou sobrinho de várias pessoas aí na cidade. Muito bom. Também é importante, né, ressaltar aí que justamente, né, são ações e é um perfil aí de atendimento diferenciado, diferente da clínica tradicional, como a gente falava desde o início aí, e que de fato vai observar um conjunto de fatores que é o paciente, como a gente falava, o meio ambiente doméstico, enfim, né? Ele tem esse diferencial, além da questão do deslocamento do profissional, né? Então você também fica aí em trânsito praticamente o dia todo de paciente em paciente.
Não, isso aí, a gente que é fisioterapeuta domiciliar já está acostumado, né? A gente sai de casa cedo, aí na hora que você vê já está à noite. Realmente a gente tem esse deslocamento, eu estou atendendo em tal região da cidade, agora eu já estou em outra, e você acaba tendo essa rotina, assim, de estar indo em outros lugares também, né? Então, tipo assim, eu gosto, por exemplo, quando eu atendi em clínica, sabe, você fica o dia inteiro ali e para mim, por exemplo, no meu caso, que é o que eu trabalho, eu entrego até uma qualidade melhor, trocando de ambiente toda hora, né? Que às vezes você fica ali parado, tipo assim, na clínica... Cai numa rotina. Cai numa rotina, sabe? Agora, você sair fora da rotina, fazer algo diferente, é tanto produtivo para você quanto para o paciente também. Você entrega uma qualidade melhor, né? Muito bom. Luiz, gratidão pelo bate-papo aqui, pela conversa. Muito obrigado. Fica sempre o convite para participar. E eu aproveito aqui a pergunta da Ana Cláudia, né? Se você puder também divulgar rede social, alguma coisa assim, para quem queira compartilhar, seguir. Pessoal, eu convido a todos aí a acessar meu Instagram, é Luiz_Ofísio, né? Posto muita coisa lá sobre meus pacientes, o tratamento, faço interações, vocês podem estar tirando suas dúvidas comigo lá, eu sempre me encontro à disposição lá para vocês estarem conversando comigo. E lá você vai ter, lá no link da bio vai ter o WhatsApp, mas eu posso falar? Pode falar? É o 99397 4572. Lembrando, ele é somente WhatsApp, se você ligar nele ele não vai chamar, somente no WhatsApp. Muito bom.